Eu vou te contar uma coisa que eu nunca tive coragem de falar em voz alta para ninguém. Uma coisa que eu passei anos enterrando debaixo de reuniões, de contratos, de jantares caros e de uma vida que parecia perfeita quando você olhava de fora. Mas eu vou te contar agora, porque eu preciso, porque guardar isso dentro do peito virou um peso que eu não consigo mais carregar sozinho. E porque talvez, só talvez, você precise ouvir o que um homem errado tem a dizer antes de entender o quanto ele estava perdido. O meu nome é Rogério Teixeira, 42 anos, CEO de uma empresa de cosméticos de luxo que fatura mais do que eu jamais sonhei quando era garoto de bairro simples, tentando provar alguma coisa para o mundo. E foi exatamente aí que começou o meu problema. Nessa necessidade doentia de provar, de mostrar, de curar cada detalhe da minha vida como se ela fosse uma vitrine de shopping de alto padrão, iluminada, impecável, intocável. A minha casa era de revista. Literalmente, uma revista de arquitetura pediu para fotografar uma vez e eu deixei porque me enchia de orgulho. O meu carro importado brilhava no estacionamento da empresa como um troféu ambulante. O meu círculo de amigos era composto de homens que tinham o mesmo tipo de vaidade que eu. Bem vestidos, bem-sucedidos, bem posicionados. Nada destoava, nada manchava. Tudo tinha que caber no enquadramento perfeito da vida que eu tinha construído com tanto custo, tanto esforço, tanta determinação cega. E a Laura entrou nessa vida como a peça que faltava no quebra-cabeça. Ela tinha 33 anos quando a gente se casou. Cabelos castanhos longos, olhos que pareciam saber mais do que ela contava. Um jeito gentil de existir no mundo que eu confundi, durante anos, com docilidade. Ela era arquiteta, uma arquiteta de verdade, com projetos próprios, clientes, um escritório pequeno que ela adorava. Mas eu pedi para ela largar tudo quando a gente se casou. E eu vou ser honesto contigo agora, porque é para isso que eu tô aqui. Eu não pedi porque achei que ela ia ser mais feliz em casa. Eu pedi porque a minha esposa, trabalhando num escritório próprio, não combinava com a imagem que eu tinha desenhado para nós dois. A minha esposa tinha que ser a minha esposa, presente nos eventos corporativos, elegante nos jantares de negócios, disponível quando eu precisasse de alguém bonito do meu lado para completar a foto. E ela aceitou. Não por fraqueza. Eu entendi isso só muito depois. Ela aceitou porque estava apaixonada. Porque no começo do amor, a gente confunde concessão com parceria, sacrifício com entrega, obediência com cumplicidade. Ela abriu mão de uma carreira inteira por um homem que, no fundo, ainda não sabia o que era amar de verdade. Tentamos engravidar por 3 anos. 3 anos de expectativa, de frustração, de exames, de conversas secas no consultório médico, de calendários marcados, de intimidade transformada em protocolo. E eu queria um filho, mas do jeito que eu queria tudo na vida, nos meus termos. Um filho do sexo masculino, de preferência, saudável, inteligente, com boa aparência. Um herdeiro que eu pudesse apresentar nas reuniões do conselho com orgulho, nas festas de fim de ano da empresa com satisfação, nas fotos de família com aquele sorriso de homem que construiu tudo o que planejou construir. Um herdeiro para foto. Essa era a expressão exata que eu usava dentro da minha cabeça e que eu nunca disse em voz alta porque mesmo eu, naquela época, sabia que soava errado. Quando a Laura me disse que estava grávida, eu senti algo que eu não esperava sentir. Alívio, não alegria, alívio. Como quem finalmente entrega um projeto que estava atrasado. Eu abracei ela, abri uma garrafa de vinho caro, mandei mensagem para o grupo dos amigos. Performei a felicidade tão bem que eu quase me convenci de que era real. Os primeiros exames vieram normais, eu relaxei. Continuei a vida, trabalho, eventos, viagens de negócio. A gravidez da Laura era mais um item resolvido na agenda. Ela que cuidasse dos detalhes do pré-natal, das consultas, das vitaminas.
Eu aparecia quando tinha que aparecer. Fazia o papel do marido presente, porque o papel do marido presente também faz parte da foto. Até o exame de translucência nucal. 11 semanas de gestação. Eu fui naquela consulta. Um dos raros momentos em que eu realmente apareci. O médico era um homem tranquilo, de óculos finos, que explicava as coisas com aquela calma de quem já comunicou notícias difíceis centenas de vezes. Ele olhou para a tela do ultrassom, fez uma pausa, ajustou os óculos e disse: "Há uma medida aqui que está um pouco acima do considerado normal. Isso pode indicar algumas síndromes genéticas. Eu recomendo fortemente que vocês façam o teste NIPT para confirmar." Eu ouvi aquilo e a primeira coisa que pensei, e me perdoa porque eu tô te contando a verdade sem filtro, foi: isso vai atrasar tudo. Como se fosse um projeto com prazo comprometido. Como se o bebê fosse uma entrega com problema logístico. A Laura ficou quieta durante o resto da consulta. Eu sei que ela estava processando de um jeito que eu não conseguia acompanhar. Porque ela já amava aquele bebê de um jeito que eu não havia começado a amar. Ela já tinha criado um mundo interno em volta daquela gravidez. E eu ainda estava do lado de fora desse mundo, olhando pela janela sem entrar. Fizemos o NIPT. Esperamos dias que pareceram semanas. O resultado chegou numa quinta-feira de tarde. Alta probabilidade de síndrome de Down. Trissomia do cromossomo 21. A Laura me contou naquela noite na mesa do jantar. A voz dela estava firme, mais firme do que a minha jamais poderia estar naquele momento. Ela disse as palavras com cuidado, me olhando nos olhos, como quem já havia preparado o próprio coração antes de preparar o meu. E eu que ganhava reuniões de conselho, eu que negociava contratos milionários sem piscar, eu que tinha construído uma imagem de homem inabalável ao longo de 2 décadas, eu desmoronei por dentro de um jeito que eu não sabia que era possível. Mas não desmoronei de tristeza. Desmoronei de pânico, de medo, do tipo de medo covarde que a gente sente quando algo ameaça a foto que passou a vida construindo. Pedi para refazer o exame. Isso deve ser erro, eu disse. Refaz. A Laura refez. Mesmo resultado. O mesmo resultado voltou como um espelho que eu não queria olhar. E então eu disse a coisa mais cruel que já saiu da minha boca. Eu disse: "Laura, a gente precisa conversar. Eu não posso ter um filho assim." Ela me olhou com aqueles olhos que sabiam mais do que eu merecia e perguntou, assim como, eu disse, com síndrome, com limitação: "Eu não planejei isso. Eu não quero isso." "Escuta só o que eu tô te dizendo." Eu falei: "Eu não quero isso sobre o meu filho. Sobre um ser humano que ainda não tinha nascido, que não tinha feito nada de errado, que não tinha escolhido absolutamente nada sobre a própria existência." Eu falei: "Eu não quero isso." Como se ele fosse um modelo de carro errado. Como se a vida tivesse cometido um erro de digitação e eu pudesse ligar para o atendimento ao cliente para corrigir. A Laura ficou em silêncio por um instante. Só um instante. Depois disse: "Rogério, esse bebê já existe. Ele é nosso." E eu ainda não tinha terminado de ser miserável naquela noite. Porque eu disse em seguida que os médicos faziam procedimentos, que ainda dava tempo, que havia alternativas. Eu estava propondo que ela encerrasse a gravidez, por causa de um diagnóstico, por causa da minha imagem. A Laura se levantou da mesa devagar, com aquela calma que eu entendi depois ser a calma de quem já decidiu tudo e não precisa mais gritar. Ela me olhou de uma altura que não tinha nada a ver com 1,63 m dela. Ela estava maior do que eu jamais seria, e disse: "Rogério, esse bebê vai nascer, e eu vou amar ele com ou sem você. A escolha é sua. Mas eu te aviso, se você escolher não estar presente no nascimento dele, você não vai estar presente em momento nenhum da vida dele. Nem no primeiro passo, nem no primeiro dente, nem no primeiro dia de escola. Nunca." Ela saiu do cômodo.
E eu fiquei sentado naquela mesa de jantar de madeira maciça, importada, que custou mais do que a maioria das pessoas ganha em 3 meses, olhando para o prato de comida que estava esfriando à minha frente. Naquela noite, o casamento morreu. A gente ainda estava no mesmo apartamento, ainda dormia na mesma cama, ainda tomava café da manhã lado a lado. Mas o casamento tinha morrido. E eu que pedia tudo perfeito, fui o assassino. Fica comigo, porque essa história ainda vai doer muito mais antes de fazer sentido. E eu preciso que você entenda o tamanho do buraco que eu cavei antes de entender o tamanho do milagre que eu quase deixei passar. Eu continuei na mesma casa. Esse é o detalhe que ninguém conta quando fala sobre casamentos que morrem. Que o corpo continua lá, que a rotina continua girando, que o café ainda passa de manhã e o travesseiro ainda tem o mesmo cheiro de sempre, mas alguma coisa fundamental saiu do ar como uma frequência de rádio que some sem avisar. Você continua girando o botão, mas só sai estática. A Laura continuou a gravidez. Claro que continuou. Eu sabia que ia continuar desde o momento em que ela se levantou daquela mesa com aquela calma que cortava mais fundo do que qualquer grito. Ela não precisava me dizer mais nada. A decisão já estava tomada dentro dela antes mesmo de eu abrir a boca naquela noite. Ela só estava me informando, me dando a chance de escolher de que lado eu queria estar na história que estava prestes a acontecer com ou sem a minha permissão. E eu, covarde do jeito que eu era, não escolhi nenhum lado. Fiquei no meio, que é o pior lugar para se ficar, porque no meio você não ajuda ninguém e ainda consegue machucar a todos. Publicamente eu mantinha as aparências. Era o que eu sabia fazer melhor. Nos eventos corporativos, eu aparecia com a Laura ao lado. Ela com a barriga crescendo, bonita do jeito que mulheres grávidas ficam bonitas quando estão em paz com o que carregam. E eu sorrindo do lado como um cartaz de campanha eleitoral. Nas fotos do Instagram, a gente parecia o casal perfeito aguardando o primeiro filho. Pessoas comentavam: "Que família linda! Vocês vão ser pais incríveis. Esse bebê vai ter tudo." Eu lia cada comentário e sentia uma náusea que aprendi a engolir com o mesmo automatismo com que aprendi a apertar a gravata antes de entrar numa reunião de conselho. Em casa, eu era outra coisa, frio, distante, ressentido. E eu sei que isso é uma palavra feia para usar sobre um pai em relação ao próprio filho que nem tinha nascido ainda. Mas eu estou te contando a verdade. E a verdade é que eu estava ressentido. Ressentido com a vida por não ter me dado o filho que eu havia planejado. Ressentido com a Laura por não querer resolver o problema do jeito que eu queria que fosse resolvido. Ressentido com o universo por ter a audácia de interferir no roteiro que eu tinha escrito para mim mesmo. A barriga da Laura crescia e eu fingia que não via. Quando ela perguntava sobre o quarto do bebê, eu dizia que estava ocupado. Quando ela trazia catálogos de móveis infantis para mostrar, eu folheava sem olhar de verdade, como quem folheia cardápio em restaurante que não quer comer. Quando ela perguntava sobre nomes, eu dizia: "Você decide. Eu tenho outras coisas para resolver." Outras coisas. Como se o filho que estava crescendo dentro da minha esposa fosse um item menor na lista de prioridades de um homem importante. A Laura não implorou, não chorou na minha frente, não tentou me convencer com argumentos, não me apresentou estatísticas de desenvolvimento, não me forçou a nenhuma conversa que eu não quisesse ter. Ela simplesmente continuou. Continuou se preparando. Continuou amando aquele bebê com uma intensidade que eu conseguia sentir, atravessando as paredes do apartamento, mesmo quando eu não queria sentir nada. E foi em algum momento desses meses que ela encontrou as outras mães. Eu soube disso porque ela deixava o computador aberto às vezes. E eu passava pela sala e via janelas abertas, grupos no Facebook, perfis no Instagram, fóruns de discussão. Mães de crianças com síndrome de Down, mulheres de todas as idades, de todos os cantos do Brasil e do mundo,
contando histórias dos filhos, postando fotos, compartilhando conquistas que o mundo do lado de fora costuma ignorar. A primeira vez que o filho sentou sozinho, a primeira palavra reconhecível, o primeiro dia de escola inclusiva, o primeiro amigo. Eu passava por essas janelas abertas e desviava o olhar. Porque olhar de verdade era admitir que aquelas crianças eram reais, que aquelas mães eram reais, que a vida que eu estava tentando negar com toda a minha força estava acontecendo em milhares de casas ao mesmo tempo, e as pessoas estavam sobrevivendo. Mais do que sobrevivendo, estavam florescendo de um jeito que eu não tinha vocabulário para descrever. A Laura entrou nessa comunidade e foi absorvida por ela com a naturalidade de quem encontrou o próprio idioma depois de anos tentando se comunicar numa língua estrangeira. Eu a via mais leve depois dessas conversas online, mais firme, como se cada história compartilhada por outra mãe fosse um tijolo a mais numa parede que ela estava construindo ao redor do filho. Uma parede que eu não tinha ajudado a erguer e que já estava alta o suficiente para me deixar do lado de fora. E então, ela escolheu o nome. Gabriel. Ela me contou numa manhã de domingo enquanto tomávamos café. O tipo de manhã de domingo que antes era confortável e agora era só silenciosa. Disse, eu escolhi o nome. Gabriel. Eu perguntei, sem muita energia, por que Gabriel? Ela me olhou com aqueles olhos e disse, porque na tradição bíblica, Gabriel é o mensageiro, o anjo que anuncia o que ninguém esperava. Eu tomei um gole do café, não disse nada, mas a palavra ficou, mensageiro, anjo que anuncia o que ninguém esperava. Eu não entendi naquela manhã, levei muito mais tempo para entender, mas a palavra ficou pregada em algum canto da minha cabeça que eu me recusava a visitar. Aos 7 meses de gravidez, a Laura foi visitar a mãe dela, Dona Clarice. Uma mulher de 65 anos que eu sempre senti que nunca gostou de mim e que, com o passar dos anos, percebi que ela simplesmente me enxergava com uma clareza que eu não tinha coragem de ter sobre mim mesmo. Dona Clarice era viúva, firme, do tipo de mulher que diz o que pensa sem crueldade, mas também sem rodeios desnecessários. O tipo de mulher que eu, no auge da minha vaidade, classificava mentalmente como difícil, porque difícil, no vocabulário de homens como eu, costuma significar impossível de impressionar com o que não tem valor real. Eu não fui naquela visita. Claro que não fui. A Laura voltou de lá diferente, mais quieta ainda. Mas era uma quietude diferente da que ela carregava em casa. Era uma quietude de quem tomou uma decisão e fechou a última gaveta que ainda estava meio aberta. Eu soube depois, pela própria Laura, o que a Dona Clarice tinha dito naquele dia. A mãe dela olhou para a barriga da filha, ouviu tudo que a Laura contou sobre os últimos meses, sobre minha frieza, sobre minha ausência camuflada de presença e disse, filha, eu nunca gostei do Rogério. Ele enxerga as pessoas como acessórios. E o que ele não pode mostrar, ele quer esconder. Você escolheu certo lutar por esse bebê. Mas está na hora de você parar de lutar por ele. A Laura perguntou, o Rogério? E Dona Clarice respondeu, o Rogério, ele não vai chegar lá. Não prepara o coração para ele mudar. Prepara o coração para ele sumir. Quando a Laura me contou isso, muito tempo depois, quando a gente já conseguia ter conversas reais, ela disse que chorou naquele dia, não porque queria que a mãe estivesse errada, mas porque sabia que a mãe estava certa. E o luto por uma pessoa que ainda está viva, ela me disse, é o mais pesado de todos, porque você não pode velar, não pode enterrar, não pode fechar o caixão e começar a cicatrizar. A pessoa continua ali, respirando, ocupando espaço, e você vai perdendo ela em pedaços tão pequenos que quase não dá para nomear cada perda. Eu era esse luto ambulante dentro da casa que devia ser um lar.
Nos meses seguintes, a Laura se organizou sozinha com uma competência que até hoje me impressiona e me envergonha ao mesmo tempo. Ela escolheu o hospital, fez as visitas ao centro obstétrico, arrumou a bolsa da maternidade com a calma meticulosa de quem planejou cada detalhe, porque sabia que não podia contar com ninguém para planejar junto. Ela montou o quarto do Gabriel. Eu me recusei a ajudar e ela montou sozinha, com a dona Clarice numa visita, as duas pintando parede de azul claro e pendurado móveis de nuvens e anjinhos, enquanto eu estava no escritório fazendo o que eu achava que era importante. Uma vez, só uma vez, eu passei na frente do quarto do Gabriel com a porta entreaberta. Era tarde da noite, eu estava voltando de uma reunião, e a Laura estava sentada na poltrona que ela tinha comprado para o cantinho da amamentação, com uma das mãos na barriga, lendo em voz baixa um livrinho de pano colorido em voz alta para o bebê que ainda não tinha nascido. Ela não me ouviu chegar. Continuou lendo, com aquela voz mansa de quem conta história para criança que dorme, aquela voz que não é para ser ouvida por adultos, que é só para ser sentida por quem ainda não sabe o que as palavras significam, mas já entende o que o amor parece. Eu fiquei parado no corredor por uns 30 segundos, olhando pela fresta da porta sem que ela soubesse. E senti alguma coisa que eu não consegui nomear naquela hora, que eu só fui conseguir nomear muito depois. Era uma mistura de coisas que não costumam andar juntas: vergonha e inveja. Vergonha do homem que eu estava sendo, e inveja doentia, daquele bebê que ainda nem tinha nascido e que já era amado de um jeito que eu nunca fui capaz de amar ou de me deixar ser amado. Fechei os olhos, fui dormir. Fingi que não tinha visto nada. No último pré-natal, a médica explicou com paciência e com uma gentileza que eu não merecia estar ouvindo junto. O bebê ia nascer com síndrome de Down, como os exames já indicavam. Haveria algumas particularidades nos primeiros dias: hipotonia muscular, dificuldade inicial para sugar, possivelmente precisaria de apoio especializado para a amamentação. Mas os exames de coração eram tranquilizadores, nenhuma cardiopatia associada, o que reduzia significativamente os riscos. Com acompanhamento especializado, estimulação precoce, fisioterapia, fonoaudiologia, as perspectivas de desenvolvimento eram boas. Cada criança era única, cada criança tinha o próprio ritmo. E esse ritmo, quando respeitado, levava longe. A Laura saiu daquele consultório abraçando a pastinha de papelada como se fosse um tesouro. Eu saí olhando para o chão. No carro, ela me olhou e disse: "Rogério, eu não estou te pedindo mais nada. Eu só quero que você saiba que o Gabriel vai nascer, e que ele vai ser amado, e que eu vou ser a mãe e o pai se for preciso. Você ainda tem tempo para decidir o que você vai ser, mas o tempo está acabando." Não era ameaça, era um fato dito com a mesma calma com que uma médica explica um diagnóstico. Sem drama, sem lágrimas, sem esperança de que as palavras mudem algo que já estava decidido do outro lado. Eu não respondi. Dirigi em silêncio até chegar em casa. E agora, te contando isso aqui, eu quero que você entenda uma coisa. Eu não era um monstro. Eu era algo pior do que um monstro. Eu era um homem mediano que havia passado a vida inteira construindo uma armadura de sucesso tão grossa, tão pesada, tão bem polida, que quando chegou o momento de ser humano de verdade, eu não sabia mais como tirar a armadura. Não sabia mais onde terminava o CEO e onde começava o pai. Não sabia mais o que eu sentia de verdade e o que eu só achava que devia sentir para manter a foto intacta. Esse é o tipo de homem que eu era. E esse tipo de homem, eu te prometo, estava prestes a fazer a coisa mais horrível da vida dele. Eu não fui ao parto. Deixa isso assentar um segundo. Deixa você sentir o peso exato dessas palavras antes de eu continuar. O meu filho estava nascendo. O único filho que eu jamais teria, o ser humano que carregava metade do meu sangue, que tinha passado 9 meses crescendo dentro da mulher que eu havia prometido amar até o fim,
e eu não fui ao parto. A Laura entrou em trabalho de parto numa terça-feira de madrugada. Eram 2 da manhã quando as contrações começaram a se aproximar no intervalo que os médicos recomendam ir para o hospital. Ela me acordou. Sim, ela ainda me acordou, porque apesar de tudo que havia acontecido entre a gente, apesar de cada silêncio, cada frieza, cada noite dormindo no mesmo colchão, separados por um abismo que não tinha nome, ela ainda me acordou. Porque a Laura era o tipo de pessoa que dá chance até quando não devia mais dar. Eu abri os olhos, ouvi ela dizer: "Rogério, tá na hora." E eu que deveria ter saltado da cama, pegado a bolsa que ela havia arrumado semanas antes, conduzido ela até o carro com a mão nas costas, ficado ao lado dela em cada contração. Eu olhei para o teto por um segundo longo demais e disse: "Eu ligo para Dona Clarice. Ela vai com você. Eu tenho uma reunião de manhã que eu não posso cancelar." Reunião de manhã. Meu filho nascendo. Reunião de manhã. A Laura não respondeu. Pegou o celular, ligou para a mãe e saiu do quarto para fazer a mala de última hora sem me pedir mais nada. Eu ouvi a porta do apartamento fechar. Fiquei deitado no escuro por uns 40 minutos. Depois, levantei, tomei banho, me vesti, fui trabalhar. Como se fosse uma terça-feira normal. Como se o mundo não estivesse mudando de eixo a cada contração da mulher que eu havia abandonado numa maternidade com a mãe dela. Durante o dia, mandei mensagens. É claro que mandei, porque mesmo os covardes precisam fingir que estão presentes. Mandei 3 mensagens ao longo de horas que eu passei em salas de reunião discutindo margens de lucro e estratégias de lançamento de produto enquanto o meu filho abria os olhos para o mundo pela primeira vez. As mensagens eram do tipo que me envergonha até hoje repetir. "E aí, nasceu?" Como quem pergunta sobre uma entrega de e-commerce, como quem acompanha o rastreio de um pacote. O Gabriel nasceu às 5 da tarde, 15 horas de trabalho de parto, 15 horas em que a Dona Clarice segurou a mão da filha, enxugou a testa da filha, respirou junto com a filha, segurou o choro para não assustar a filha, porque mãe forte não é mãe que não sente, é mãe que sente tudo e ainda assim fica de pé quando a filha precisa que alguém fique de pé. 15 horas em que eu não estive presente nem por um segundo sequer. Cheguei à maternidade às 6:30 da tarde, de terno, como se tivesse saído direto de uma reunião, porque tinha saído direto de uma reunião. O corredor cheirava a antisséptico e aquele cheiro morno de hospital que cola na roupa. Havia outras famílias na sala de espera, pais com olhos vermelhos de choro e sorriso aberto ao mesmo tempo, avós segurando buquês de flor, irmãos mais velhos com aquele misto de curiosidade e susto de quem ainda não entendeu completamente o que é um bebê. Eu entrei com a pasta do trabalho ainda na mão. A Dona Clarice saiu do corredor interno quando me viu. Ela tinha 65 anos, mas naquele momento parecia maior, do tipo de grande que não tem nada a ver com tamanho físico. Me olhou de cima a baixo, com aqueles olhos que sempre souberam mais sobre mim do que eu gostaria. Disse com uma calma cirúrgica: "É um menino, saudável, com síndrome de Down, como os exames mostraram. A Laura tá bem. Foram 15 horas. Fez uma pausa. "Você perdeu tudo." Eu ia responder alguma coisa, não sei o quê, provavelmente alguma justificativa vazia sobre a reunião, sobre o trabalho, sobre responsabilidades que eu havia transformado em escudo, quando o médico saiu pelo corredor com o Gabriel no colo, envolto num cobertor listrado de azul e branco, daqueles cobertores padrão de maternidade que toda criança do Brasil conhece. E eu vi o meu filho pela primeira vez. Eu preciso te contar o que aconteceu dentro de mim naquele momento, porque é importante que você entenda que não foi indiferença. Não era que eu estava olhando para o Gabriel e não sentindo nada. Era que eu estava sentindo coisas demais ao mesmo tempo. Coisas que eu não tinha estrutura emocional para processar, coisas que batiam umas nas outras dentro do peito num barulho que eu não sabia como calar.
Ele era pequeno. Todos os bebês são pequenos, eu sei, mas ele era pequeno de um jeito que me pegou desprevenido. Aquela pequenez específica de ser humano recém-chegado ao mundo, ainda com a expressão de quem não decidiu completamente se fica ou vai embora. Os olhinhos puxados, as bochechas rosadas, a boquinha levemente aberta, a pele com aquela coloração de quem acabou de fazer a travessia mais longa da vida. O médico chegou até mim. Disse: "Parabéns, pai. Ele está ótimo. Quer segurar?" E eu olhei para o meu filho, e o monstro que morava dentro do meu medo falou mais alto do que qualquer outra coisa. Eu disse: "Não, não é meu. Esse bebê não pode ser meu filho. Tira daqui." O médico parou. Olhou para mim com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Não era raiva, era algo pior que raiva. Era aquela espécie de espanto quieto de quem acaba de ver uma coisa que não esperava ver num ser humano adulto. Disse: "Senhor, é o seu filho. A mãe dele está pedindo para ver o pai." E eu repeti, mais alto dessa vez, porque o pânico, quando não tem saída, vira volume, vira decibel, vira a voz erguida num corredor de maternidade onde outras famílias estavam vivendo os momentos mais bonitos das suas vidas. Eu disse que não é meu. Eu não vou aceitar esse bebê. Eu não vou criar um filho assim. O corredor inteiro ouviu. Enfermeiras pararam no meio do caminho. Um casal que estava passando com um buquê de girassóis amarelos parou e olhou. Um pai que estava do outro lado da sala de espera, ainda de avental descartável de pré-parto, virou o rosto na minha direção com uma expressão que eu não consigo descrever com palavras, mas que me persegue até hoje. Uma técnica de enfermagem jovem, que não devia ter mais de 20 e poucos anos, ficou com os olhos marejados. Não de tristeza, de raiva. A raiva limpa de quem trabalha todos os dias para trazer vidas ao mundo, e acaba de ver uma dessas vidas ser rejeitada no corredor por um homem de terno com pasta de couro. E então a dona Clarice deu um tapa no meu rosto. Forte, sem hesitação, sem aviso. O som foi seco, claro, aquele estalo que corta o ar de um jeito que não deixa dúvida sobre o que acabou de acontecer. A cabeça virou para o lado. A bochecha aqueceu numa fração de segundo. Ela se aproximou do meu rosto, baixinha, firme, com os olhos mais frios que eu já vi em qualquer pessoa, e disse em voz baixa o suficiente para ser só minha: "Você acabou de perder o direito de ser chamado de homem. Some da minha frente antes que eu faça pior, e nunca mais chegue perto da minha filha ou do meu neto." Eu saí, peguei a pasta, saí pelo corredor. Desci o elevador. Atravessei o saguão do hospital, onde uma mulher estava chegando com flores, onde uma criança estava correndo na direção de um avô, onde a vida normal das pessoas continuava acontecendo com aquela indiferença gentil que a vida tem em relação às nossas tragédias particulares. Saí pelas portas automáticas que abriram e fecharam atrás de mim com um som de sucção suave, como se o próprio hospital estivesse expelindo algo que não deveria ter entrado. Peguei o carro no estacionamento. Sentei no banco do motorista e fiquei parado por um tempo que eu não sei medir. Podem ter sido 10 minutos, podem ter sido 40. O carro estava quente por dentro, aquele calor abafado de veículo parado no sol da tarde, e eu não liguei o ar-condicionado. Fiquei sentado no calor, como se precisasse sentir alguma coisa física para confirmar que eu ainda existia. Liguei o carro. Saí do estacionamento sem saber para onde ia. Dirigi por ruas que eu não reconhecia. Passei por semáforos, sem saber se eram vermelhos ou verdes. Tomei curvas sem destino, com a mesma ausência de intenção de quem está sonhando e sabe que está sonhando, mas não consegue acordar. Parei num estacionamento de um shopping fechado, num canto escuro, longe das câmeras, longe de qualquer pessoa que pudesse me reconhecer. E liguei para o meu assistente. Disse: "Cancela meus compromissos de amanhã e da semana. Eu preciso resolver uma coisa pessoal."
Ele disse, com certeza, Dr. Rogério, com a eficiência treinada de quem nunca pergunta o que é a coisa pessoal. E desligou. Fiquei com o celular na mão. A tela apagou. No reflexo escuro da tela apagada, eu vi o meu próprio rosto, distorcido, sombreado, irreconhecível de um jeito que não tinha nada a ver com o ângulo ou a iluminação. Eu nunca tinha passado um minuto com o meu filho nos braços. Ele tinha nascido há menos de 3 horas. Tinha respirado o primeiro ar, aberto os olhos pela primeira vez, sentido a luz do mundo pela primeira vez, ouvido vozes pela primeira vez, e nenhuma dessas vozes era a minha. Nenhum desses primeiros momentos tinha a minha presença. Eu havia chegado depois, tarde, de terno e pasta, e ainda assim havia encontrado um jeito de ser a pior versão de mim mesmo que era possível ser naquele corredor. Enquanto eu estava parado naquele estacionamento escuro, a dona Clarice voltava para o quarto da Laura. E a Laura, minha esposa, a mãe do meu filho, a mulher que havia carregado aquele bebê por 40 semanas, enquanto eu fingia que aquilo tudo não estava acontecendo, estava esperando com o Gabriel no peito, os dois sozinhos naquele quarto de maternidade com cheiro de antisséptico e luz fria, esperando notícias de um homem que havia acabado de provar que não merecia ser esperado. Dona Clarice entrou no quarto, sentou na cadeira ao lado da cama, pegou a mão da filha e disse tudo, porque a Dona Clarice era o tipo de mulher que acredita que a verdade, por mais que doa, é sempre menos cruel do que a mentira. Disse que eu havia negado o Gabriel em voz alta no corredor, que havia levantado a voz, que todo mundo havia ouvido, que ela havia me dado um tapa, que eu havia ido embora sem olhar para trás. A Laura ouviu tudo com o Gabriel no peito, os olhinhos puxados do filho fechados no sono daquele recém-chegado que ainda não sabe que o mundo pode ser duro. A mãozinha minúscula fechada perto do queixo. E Laura disse uma coisa que só soube depois, que a Dona Clarice me contou muito tempo mais tarde, num dia em que a gente já conseguia falar sobre aquele período sem que tudo virasse cinza. A Laura olhou para o filho dormindo no peito dela e disse baixinho, como quem faz uma promessa, como quem assina um contrato com o universo. Nosso filho, hein? Eu vou ser mãe e pai, e você vai ser a melhor coisa que a minha vida me deu. Você vai ver. Ela não chorou por mim naquele quarto. Guardou as lágrimas que ainda tinha para o filho, lágrimas de amor, não de perda. Porque a perda ela já havia processado antes, nos meses em que eu havia me ausentado de dentro de casa, mesmo estando presente, nos meses em que ela havia construído aquela parede de amor ao redor do Gabriel, enquanto eu ficava do lado de fora, fingindo que a parede não existia. Eu fui embora daquele hospital sem nunca ter segurado o meu filho. E essa frase específica é a que carrego como a mais pesada de todas. Não o grito no corredor, não o tapa da Dona Clarice, não a proposta covarde que eu havia feito na mesa do jantar meses antes. Eu fui embora daquele hospital sem nunca ter segurado o meu filho, porque tudo mais ainda tinha alguma explicação patética. O medo, a vaidade, a armadura, o homem que não sabia como tirar a armadura. Mas esse detalhe não tem explicação. Tem só o vazio de uma escolha que eu fiz com plena consciência e que durante muito tempo tentei enterrar debaixo de uísque e trabalho e silêncio. Gabriel estava no mundo, saudável, respirando, sorrindo já nas primeiras horas, como bebês com síndrome de Down costumam fazer. Com aquela afetividade que parece vir de fábrica, aquele calor que não pede permissão para existir. E o pai estava num estacionamento escuro, sozinho, olhando o próprio reflexo, numa tela apagada, sem conseguir nem ligar o ar-condicionado. Fica comigo, porque o pior do homem que eu era já passou, mas a conta ainda estava por vir. Eu voltei para casa antes da Laura ter alta. 3 dias. Ela ficou 3 dias na maternidade e eu usei esses 3 dias para fazer a coisa mais baixa que um homem pode fazer,
depois de já ter feito coisas muito baixas. Eu fui até o apartamento, abri o guarda-roupa, peguei uma mala grande, a mala de viagem cara que eu havia comprado numa loja duty-free em Milão, numa viagem de negócios que na época me pareceu muito importante, e enchi ela com roupas dobradas com aquela precisão mecânica de quem está executando uma tarefa e não quer pensar no que a tarefa significa. Eu não levei tudo, só o suficiente para começar. O terno reserva, as camisas sociais, os sapatos de couro, os pertences de um homem que havia definido a própria identidade pelas coisas que vestia e não pela substância do que era por baixo delas. Antes de sair, sentei na mesa da cozinha. A mesma mesa onde a Laura havia me contado o resultado do exame. A mesma mesa onde eu havia dito as palavras que não têm desculpa. E escrevi um bilhete num papel de anotações que estava perto do telefone fixo que a gente quase nunca usava. Escrevi com a letra controlada de quem aprendeu a assinar contratos e não sabe escrever carta. Escrevi: Laura, eu não consigo. Eu sei que você vai me odiar. Mas eu não posso criar um filho com síndrome. Eu não fui feito para isso. Vou te dar o divórcio. Fica com o apartamento. O meu advogado vai entrar em contato. Me perdoa ou não, Rogério. Dobrei o papel. Deixei no centro da mesa, onde ela não teria como não ver. Peguei a mala. Fechei a porta atrás de mim e fui embora. Eu me mudei para um hotel executivo nos primeiros dias. O tipo de hotel que tem serviço de quarto 24 horas e lençóis de 600 fios e aquele silêncio artificial de lugar que foi projetado para parecer confortável sem ser lar de ninguém. Ficava no 13º andar, com janela que dava para a avenida, e eu passava as noites olhando para o fluxo de carros lá embaixo com um copo de uísque na mão, e aquela sensação de estar fora do próprio corpo que aparece quando a gente faz algo irreparável e ainda não teve coragem de olhar de frente para o tamanho do estrago. Quando a Laura chegou ao apartamento com o Gabriel nos braços, 3 dias depois, saindo da maternidade com a mãe ao lado, a bolsa de maternidade que ela havia arrumado sozinha, o bebê enrolado no cobertor, ela encontrou o bilhete no centro da mesa. Eu sei disso porque a dona Clarice me contou muito depois. Me contou que a Laura leu o bilhete uma vez, devagar, do início ao fim, que ficou de pé, sem sentar, segurando o papel com uma mão e o Gabriel com o outro braço, que não disse nada por um tempo longo, e então amassou o papel, jogou no lixo e foi cuidar do filho. Não chorou, não ligou, não mandou mensagem, não me chamou de volta. Amassou o papel e jogou no lixo como se fosse um recibo de supermercado. Um documento sem importância de uma transação encerrada. Eu fiquei esperando alguma reação. Fiquei com o celular na mão esperando uma mensagem de raiva, um telefonema com voz trêmula, alguma coisa que me colocasse de volta no centro da história. Nada. Silêncio. E o silêncio dela era mais alto do que qualquer grito que ela poderia ter dado. O divórcio foi rápido. O meu advogado entrou em contato com o dela. Um advogado barato, jovem, que a Laura havia contratado com o pouco que havia guardado de uma conta própria que ela mantinha discreta desde que havia parado de trabalhar, como se alguma parte dela soubesse que esse dia ia chegar. Rogério não brigou por nada. Não pelo apartamento, não pelos móveis, não pelos objetos que a gente havia acumulado em 5 anos de casamento. Só queria se afastar. Quanto mais rápido, melhor. Assinou tudo com a caneta de prata que eu usava para fechar contratos de alto valor. E a ironia daquilo, usar a mesma caneta para encerrar o casamento que para fechar negócios, não me passou despercebida. Mas eu a engoli com o mesmo uísque com que estava engolindo tudo naquela época. Paguei a pensão que o advogado dele negociou. Uma quantia que o meu advogado chamou de adequada ao padrão de vida estabelecido, mas que eu sabia, no fundo, era modesta demais para cobrir tudo que a Laura estava assumindo sozinha.
Aceitei porque era o que o advogado recomendava, e eu estava no modo automático de delegar decisões para outras pessoas, porque tomar decisões próprias havia me levado até ali. A dona Clarice vendeu a casa no interior. Isso eu também só soube depois. A mãe da Laura tinha uma casa num município pequeno, interior do estado, onde havia morado com o marido até a morte dele, onde a Laura havia crescido, uma casa com quintal e jabuticabeira e aquele cheiro de casa velha que é feito de décadas de memória. A dona Clarice vendeu, pegou o dinheiro e se mudou para o apartamento da filha. Eu vou ser a avó e a retaguarda, ela disse para Laura. Você não vai fazer isso sozinha. E Laura aceitou. Porque a humildade de aceitar ajuda, eu entendi depois, exige a mesma força que a decisão de não ceder. Aceitar que você não dá conta de tudo sozinha não é fraqueza. É o tipo de inteligência emocional que eu nunca tive e que a Laura tinha de sobra. Gabriel cresceu. Eu vou te contar o que eu perdi durante esse tempo, porque é importante que você saiba. Não por pena de mim, mas porque a dimensão do que eu perdi é a dimensão exata da minha covardia. Gabriel cresceu com os cuidados de uma mãe que havia se transformado em especialista no próprio filho. Fisioterapia para hipotonia, começada ainda no primeiro mês. Fonoaudiologia desde cedo para trabalhar a sucção e depois a fala. Pediatra especializado, consultas regulares, acompanhamento de desenvolvimento com equipe multidisciplinar. A Laura aprendeu cada exercício, cada protocolo, cada técnica de estimulação precoce com a mesma seriedade com que havia estudado arquitetura, com cadernos de anotação, com perguntas preparadas para cada consulta, com aquela inteligência aplicada de quem sabe que o conhecimento é a ferramenta mais poderosa que existe. E Gabriel respondia: é isso que eu perdi. A resposta. Os marcos que ele conquistava, cada um no próprio ritmo, cada um com aquele esforço que faz a conquista valer mais do que qualquer troféu de prateleira. Aos 3 meses, o primeiro sorriso responsivo, não o sorriso reflexo do recém-nascido, mas o sorriso que reconhece um rosto e decide se alegrar por isso. Aos 5 meses, a primeira gargalhada, e a Laura filmou, e eu não estava lá para ouvir. Aos 7 meses, sentando com apoio, com aquela concentração séria de bebê que está aprendendo a dominar o próprio corpo como se fosse o projeto mais importante do mundo. Porque era. Laura filmava tudo, cada marco, cada pequena vitória, cada momento que o mundo do lado de fora talvez não entendesse como vitória, mas que ela sabia ser exatamente isso. Postava num perfil privado do Instagram, restrito à família e amigos próximos, com legendas que eu também nunca li naquela época. Legendas que hoje eu sei de cor, porque fui atrás de cada uma, muito depois, como quem tenta ler um diário que não tinha autorização para ler, mas que precisava entender. Eu, do outro lado da cidade, tentava esquecer. Voltei ao trabalho com aquela intensidade forçada de quem usa a agenda como anestesia. Reuniões de manhã, almoços de negócio, lançamentos de produto, eventos da indústria cosmética onde eu circulava com o copo de champanhe e o sorriso de executivo bem-sucedido que havia praticado durante décadas. Aluguei um apartamento novo, moderno, menor que o anterior, mas ainda luxuoso, num bairro diferente, longe de qualquer rua que eu pudesse cruzar com a Laura por acidente. Preenchi o apartamento com coisas novas. Sofá novo, arte nas paredes, uma adega de vinho que eu montei com a ajuda de um decorador, porque não me sentia capaz de tomar uma decisão estética sem ter alguém para confirmar que estava certa, como se, sem a Laura, eu tivesse perdido o roteiro das cenas domésticas e precisasse de um diretor. Mas as noites eram longas. Comecei a ter pesadelos. Não os pesadelos dramáticos de filme, com imagens grotescas e acordar gritando. Eram pesadelos quietos, ordinários, que eram piores exatamente por isso.
Eu sonhava com o corredor da maternidade. Sonhava com o cobertor listrado de azul e branco. Sonhava com os olhinhos puxados do Gabriel, que eu havia visto por segundos antes de dizer as palavras que não têm conserto. E acordava com aquele choro de bebê. Claro, presente, real demais para ser sonho. Ecoando num apartamento onde não havia nenhum bebê. Levantava, ligava a televisão, tomava uísque, esperava o dia clarear. Fiz isso durante meses. Um dia, era uma quinta-feira de noite. Eu estava no escritório até tarde, o que havia se tornado o padrão, porque o escritório pelo menos tinha propósito visível. Liguei para o Tiago. Tiago era meu amigo de faculdade. Talvez o único amigo real que eu tivesse, no sentido de pessoa que me conhecia antes de eu ser CEO, antes de eu ter o carro importado e o apartamento de revista, antes de eu construir a armadura completa. Tiago havia casado cedo, tido 2 filhos, levado uma vida que eu havia classificado mentalmente durante anos como simples, que era o meu modo covarde de dizer sem o brilho que eu precisava que a minha vida tivesse. O filho mais novo de Tiago, Felipe, tinha sido diagnosticado com autismo aos 2 anos. Eu sabia disso. Tiago havia me contado pessoalmente, havia tentado me contar sobre o filho, sobre as terapias, sobre os desafios e as descobertas. E eu que hoje não consigo pensar nisso sem sentir vergonha física, aquela vergonha que ocupa o peito como peso, sempre mudava de assunto, sutilmente, do jeito educado que homens como eu usam para encerrar conversas que não querem ter. Que difícil, cara. Mas vamos falar de outra coisa. Essa situação toda tá te puxando para baixo. Você precisa aliviar um pouco. Como se a vida de Tiago fosse um tópico inconveniente na conversa que eu queria ter. Liguei para ele naquela noite sem saber exatamente o que eu queria. Só sabia que o uísque havia parado de funcionar como anestesia e eu precisava de uma voz humana que me conhecesse antes de eu me perder completamente dentro da versão distorcida de mim mesmo que eu havia construído. Ele atendeu no 3º toque. Disse oi, com aquela voz de quem atende ligação tarde, mas não reclama, porque reconhece o número. E eu contei tudo, não omiti nada. Contei a proposta que eu havia feito na mesa do jantar. Contei a ausência no parto. Contei o grito no corredor. Contei o tapa da dona Clarice, que eu merecia e que no fundo sabia que merecia desde o primeiro segundo. Contei o bilhete na mesa, contei os pesadelos, contei o choro de bebê que acordava do apartamento vazio de madrugada. Contei tudo com a voz seca de quem está fazendo confissão sem ter certeza de que merece absolvição. Tiago ouviu tudo sem interromper. Quando eu terminei, houve um silêncio de quase 1 minuto inteiro. Eu ouvia a respiração dele do outro lado da linha e me perguntava se ele ia desligar, se ia xingar, se ia me dizer o que eu merecia ouvir com toda a raiva que ele tinha o direito de ter. Ele disse: Rogério, eu não vou te julgar hoje. Pausa. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Você sabe o que é o Gabriel? Não o diagnóstico. O Gabriel, o menino. Você sabe quem ele é? Eu disse: não. Tiago disse: então você não rejeitou o seu filho. Você rejeitou um rótulo. E isso é pior, porque rejeitar alguém que você conhece é erro. Rejeitar alguém que você nem viu é covardia. Pensa nisso. Ele não disse mais nada sobre o assunto. Mudou de conversa. Me perguntou sobre o trabalho, me contou uma história engraçada do Felipe, ficou mais 20 minutos na linha como se fosse uma ligação normal entre amigos. E desligou com: a gente se fala essa semana. Fiquei com o celular na mão depois que a ligação caiu. Rejeitar alguém que você nem viu é covardia. A frase ficou. Não foi embora. Eu tentei empurrar ela para o mesmo lugar onde eu empurrava tudo que não queria sentir. Mas ela não foi. Ficou pregada atrás do externo, com a teimosia específica das verdades que a gente reconhece mesmo sem querer reconhecer. Pela primeira vez em quase 1 ano, eu senti vergonha sem disfarce. Não a vergonha social de ser pego fazendo algo errado. Essa eu conhecia e sabia contornar.
era a vergonha íntima, aquela que não precisa de plateia, que acontece no escuro do quarto às 2 da manhã, quando não tem mais ninguém para impressionar, nem nada para fingir. Olhei para o teto do escritório vazio. As luzes automáticas já haviam apagado metade da sala, porque o sensor não detectava mais movimento suficiente. Eu estava sentado no escuro parcial do meu próprio escritório, num andar inteiro de uma empresa que valia muito dinheiro, cercado de silêncio e de tudo que havia conquistado. E o que eu sentia era a ausência exata de tudo que havia jogado fora. O Gabriel tinha quase 1 ano. Estava crescendo num apartamento a alguns quilômetros de distância. Estava aprendendo a ser gente no colo de uma mãe, que havia decidido ser suficiente porque não havia tido escolha. E eu não sabia nada sobre ele. Não o cheiro, não o peso, não o som da voz, não a cor dos olhos vistos de perto, não o ritmo da respiração quando dorme. Eu não sabia nada sobre o meu filho. E pela primeira vez, desde que tudo havia começado, eu me perguntei, com uma seriedade que não tinha tido coragem de ter antes, se ainda havia tempo para aprender. Eu recebi o vídeo numa tarde de terça-feira. Era uma tarde comum. O tipo de tarde que não avisa que vai mudar alguma coisa. Reunião de aprovação de campanha pela manhã, almoço rápido na mesa do escritório com um sanduíche que eu mal provei, 2 ligações com fornecedores europeus no início da tarde, a agenda do dia seguinte aberta na tela do computador. Uma terça-feira qualquer no calendário de um homem que havia aprendido a preencher cada hora disponível com trabalho, porque as horas vazias eram perigosas demais. O celular vibrou com uma notificação de WhatsApp. Número que eu reconheci era a Patrícia, minha ex-secretária. Uma mulher competente, discreta, que havia pedido desligamento meses antes para trabalhar numa empresa menor, mas mais perto de casa. A gente tinha mantido contato esporádico, o tipo de contato profissional cordial que se mantém por inércia e respeito mútuo. A mensagem dela dizia: "Chefe, vi isso no status de alguém. Achei que o senhor talvez quisesse ver. Desculpa se eu tô me metendo." Embaixo da mensagem, um vídeo. Abri sem pensar, sem preparação, sem nenhuma armadura levantada, porque eu não sabia que ia precisar de armadura. E vi o Gabriel pela 2ª vez na vida. A primeira vez havia sido no corredor da maternidade, por segundos, com o médico segurando ele no cobertor listrado, e eu havia desviado o olhar antes de poder ver de verdade, porque ver de verdade exigia uma coragem que eu não tinha naquela noite. Essa 2ª vez não me deu escolha. A tela do celular era pequena demais para eu escapar. Gabriel, 1 ano, de fralda branca e camiseta azul claro, com uma estampinha de elefante que eu não conseguia ver direito, mas que estava lá. No chão de uma sala que eu não conhecia, piso de porcelanato claro, um tapete colorido de espuma, um sofá bege ao fundo que eu nunca havia visto. Uma sala que havia sido construída para ele, ao redor dele, com aquele cuidado específico de quem organiza o espaço, pensando nos movimentos e nas necessidades de uma criança. Ele estava em pé, com apoio do sofá, os dedinhos agarrados na borda do assento, os pezinhos descalços no tapete colorido, e então, com aquela concentração absoluta e séria que bebês têm quando estão prestes a fazer algo que sabem que é difícil, ele soltou o sofá. 1 passinho, 2, 3. Caiu sentado no tapete com um baque suave, aquela queda de bebê que não dói, que é só parte do processo de aprender o que é o equilíbrio. E riu. Riu alto, com a cabeça jogada levemente para trás, os olhinhos puxados desaparecendo no sorriso, as bochechas rosadas redondas de felicidade genuína que só crianças têm, porque só crianças ainda não aprenderam a modular a alegria para parecer adequada. Embaixo do vídeo, a Laura havia escrito: "Gabriel, 1 ano, 3 passinhos sozinho. Cada conquista dele vale mais do que qualquer troféu do mundo. Esse é o meu filho, meu presente." Assisti uma vez, voltei, assisti de novo, voltei.
Assisti pela terceira vez, pela quarta, pela quinta, pela sexta. Eu perdi a conta em algum momento, porque parei de contar e comecei apenas a assistir, em loop, aqueles 16 segundos de vídeo que continham mais verdade do que tudo que eu havia acumulado nos últimos 12 meses tentando fingir que era feliz. Fechei a porta da sala, travei, mandei mensagem para o assistente dizendo que não queria ser interrompido. Desliguei o ramal do escritório e sentei no chão, não na cadeira, no chão, com o celular na mão e o terno de R$ 5.000 amassando no carpete bege do escritório, que havia sido decorado por um profissional caro para transmitir autoridade e solidez. Sentei no chão como uma criança que perdeu o equilíbrio e não tem mais energia para fingir que estava de pé. Assisti o vídeo de novo. E de novo, e de novo, via os 3 passinhos, via a queda, via o riso, via os olhinhos puxados sumindo no sorriso. E cada vez que o vídeo reiniciava, alguma coisa dentro do meu peito se rompia um pouco mais, não de tristeza, de reconhecimento. O tipo de reconhecimento que dói mais do que a ignorância, porque chega tarde demais, quando o custo do que você não viu já foi cobrado com juros que você não tem como pagar. Aquele menino era o filho ideal que eu havia esperado a vida inteira, não o filho que eu havia planejado. O herdeiro de foto, o menino perfeito para apresentar em jantar de negócios, o filho curado como os outros itens da minha vida curada. Esse filho eu havia inventado dentro da minha vaidade e nunca havia existido em lugar nenhum além da minha cabeça. Não, o filho ideal era aquele ali. Aquele menino de camiseta de elefante e fralda branca, dando 3 passinhos num tapete colorido e rindo da própria queda com uma alegria que eu nunca havia sentido na vida inteira. E eu havia jogado fora. Por vergonha, por imagem, por um conceito de perfeição que eu havia construído tão meticulosamente ao longo de décadas que havia perdido completamente a capacidade de enxergar o que era real, o que era vivo, o que era verdadeiro na frente dos meus olhos. Chorei. Não o choro contido, discreto, de homem que aprendeu que chorar é fraqueza e que fraqueza não cabe na foto. Chorei de joelhos, com o celular na mão, sozinho no chão do meu escritório caro, com o vídeo de 16 segundos ainda rodando na tela. Chorei com um soluço, com aquele tremor de quem estava segurando coisa demais há tempo demais e finalmente não tinha mais estrutura para segurar. Chorei feio, sem compor expressão, sem me importar com o reflexo no vidro escuro da janela que dava para a avenida. Chorei pelo filho que eu havia negado em voz alta num corredor de maternidade. Chorei pelo pai que eu poderia ter sido e não fui no único ano que não volta mais. Chorei pela Laura que havia montado aquela sala colorida sozinha, que havia aprendido cada exercício de fisioterapia sozinha, que havia escolhido o nome Gabriel, o mensageiro, o anjo que anuncia o que ninguém esperava. Sozinha, que havia assistido cada passinho sozinha, enquanto eu estava em reuniões de aprovação de campanha, discutindo qual tom de vermelho ficava melhor na embalagem do batom novo. Quando parei de chorar, não sei quanto tempo depois, o sol havia mudado de ângulo na janela, peguei o celular. As mãos ainda tremiam levemente. Abri o WhatsApp. Fui até o contato da Laura, que ainda estava salvo com o nome dela, simplesmente Laura. Sem sobrenome, sem apelido, sem a designação que a maioria dos ex-cônjuges eventualmente adiciona para criar distância psicológica entre o presente e o que foi. Digitei uma mensagem. Apaguei. Digitei de novo. Apaguei de novo. Fiz isso 4 vezes, porque cada versão que eu escrevia parecia inadequada. Muito longa, muito curta, muito dramática, muito fria, muito tarde. Por fim, escrevi o que era verdadeiro sem adorno. Laura, eu vi um vídeo do Gabriel. Por favor, eu preciso falar com você. Eu sei que eu não mereço, mas eu preciso. Mandei antes de me convencer a não mandar. Fiquei com o celular na mão esperando os 2 risquinhos azuis aparecerem. Apareceram. Ela havia lido. E então, nada.
Nenhuma resposta. Os minutos passaram com aquela lentidão específica de quem está esperando algo, que sabe que pode não vir. Não veio. Guardei o celular no bolso, levantei do chão. Fui ao banheiro do escritório. Me olhei no espelho. O terno amassado, os olhos vermelhos, a gravata levemente torta, o CEO de cosméticos de luxo que havia passado os últimos 12 meses construindo a fachada da vida que continuava, parecendo exatamente o que era. Um homem que havia chorado no chão e ainda não sabia o que fazer com isso. Lavei o rosto, endireitei a gravata, voltei para o escritório e mandei outra mensagem. Laura, eu sei que você não tem obrigação nenhuma de me responder, mas eu preciso que você saiba que eu vi o Gabriel andando e eu entendi uma coisa que devia ter entendido há muito tempo. Me dá uma chance de falar. Silêncio. No dia seguinte, outra mensagem. Bom dia. Eu sei que é cedo. Eu só queria saber se o Gabriel está bem. Silêncio. 2 dias depois. Laura, eu não tô te pedindo para me perdoar. Eu só tô pedindo para conversar. Silêncio. 1 semana inteira de mensagens unilaterais, eu mandando, ela lendo, os 2 risquinhos azuis aparecendo sempre, confirmando que ela estava recebendo, que ela estava lendo cada palavra, que ela havia escolhido deliberadamente não responder nenhuma delas. E era isso. Era exatamente isso. A escolha deliberada. Não o silêncio de quem não sabe o que dizer. O silêncio de quem sabe exatamente o que não vai dizer. A Laura havia me dado meses de silêncio como presente e como lição, porque ela sabia, com aquela sabedoria específica de mulher que já foi ao fundo e voltou sozinha, que o silêncio era o único professor que ainda podia me alcançar, porque palavras eu havia aprendido a contornar a vida inteira. Argumentos eu havia aprendido a rebater em reuniões de conselho. Conflitos eu havia aprendido a administrar com a calculista frieza de executivo treinado. Mas o silêncio de alguém que você machucou e que escolhe não te dar nem a satisfação da briga, esse eu não sabia contornar. Esse chegava nos lugares que a armadura não cobria. Fiquei 1 semana inteira vivendo nesse silêncio, acordando com ele, trabalhando com ele, dormindo com ele, ou tentando dormir, porque as noites continuavam sendo longas, e o choro do bebê que eu ouvia nos pesadelos havia ganhado um rosto agora. Havia ganhado uma camiseta de elefante e 3 passinhos num tapete colorido, e era infinitamente mais difícil de engolir com uísque do que antes. Mas fiquei, não bloqueei, não desisti, continuei mandando mensagem todo dia. Não com a insistência desesperada de quem não aceita o não, mas com a persistência paciente de quem finalmente entendeu que devia alguma coisa e estava disposto a ficar de pé na fila pelo tempo que fosse necessário. Porque o Gabriel havia dado 3 passinhos e caído e rido. E se ele conseguia levantar depois de cair com aquela alegria inteira, o mínimo que o pai dele podia fazer era aprender a mesma coisa. 2 semanas. 14 dias de mensagens que iam e não voltavam, de risquinhos azuis que confirmavam leitura, mas não prometiam resposta, de silêncio construído tijolo por tijolo pela mulher que havia aprendido que a melhor resposta para certos homens não é palavra nenhuma. Eu não aguentei mais. Não no sentido de quem desiste, no sentido de quem finalmente entende que existe um limite para o que uma tela de celular consegue carregar. Que havia coisas que não cabiam em mensagem de WhatsApp, que não podiam ser digitadas com os polegares num teclado virtual, que precisavam do peso físico de um corpo presente num lugar real, pedindo o que precisa ser pedido de frente. Num sábado de manhã, acordei antes do sol terminar de nascer. Tomei café sem provar. Me vesti. Não de terno pela primeira vez em muito tempo, mas de calça simples e camisa clara, como se alguma parte de mim soubesse que aquela visita não era reunião de negócios e que aparecer de terno seria mais uma performance num dia que precisava ser real. Peguei o carro, dirigi até o bairro da Laura.
Fiquei parado do lado de fora do prédio por alguns minutos, com o motor desligado, olhando para a fachada do edifício que havia sido meu durante 5 anos e que agora era dela. Dela e do Gabriel e da dona Clarice, que havia vendido a casa do interior para virar retaguarda da filha enquanto eu virava a ausência. Respirei fundo. Entrei. Subi pelo elevador. Parei na frente da porta e bati. A dona Clarice abriu. Ela estava de avental de cozinha, provavelmente no meio do café da manhã, com aqueles olhos que sempre souberam mais do que eu merecia que soubessem. Me olhou de cima a baixo, com uma calma que era mais intimidante do que qualquer raiva declarada. Ficamos se encarando por um segundo que pareceu mais longo do que era. Ela disse: "Você tem 5 segundos para me dar um motivo para eu não fechar essa porta na sua cara." Eu disse: "Dona Clarice, eu sei que eu não mereço estar aqui. Eu sei o tamanho do que eu fiz, não vim pedir perdão, vim pedir uma coisa só, uma chance de ver o Gabriel uma vez na vida. Não vou tocar nele se a senhora não quiser, não vou entrar se a Laura não quiser, só quero ver." Ela não respondeu imediatamente. Ficou me olhando por mais alguns segundos com aquela expressão de mulher que já avaliou muita coisa na vida e sabe distinguir o que é real do que é teatro. Perguntou: "E depois?" Eu disse: "Depois, o que a Laura mandar. Eu aceito tudo." A dona Clarice fechou a porta. Não bateu. Fechou. Com aquela firmeza tranquila de quem não precisa fazer barulho para demonstrar autoridade. E eu fiquei do lado de fora, no corredor do prédio, com a porta fechada na minha frente e o silêncio do corredor em volta. Não fui embora. Sentei no chão, encostei as costas na parede de frente à porta, dobrei os joelhos e fiquei. Com a camisa passada amassando no piso do corredor, os sapatos de couro que pareciam ridículos ali no linóleo bege do edifício residencial, as mãos apoiadas nos joelhos. Fiquei como quem não tem mais pressa, porque finalmente entendeu que pressa foi sempre o problema. Uma hora passou, ouvi barulhos do lado de dentro. Passos, a voz baixa da dona Clarice falando com alguém, o som abafado de um brinquedo, uma risada rápida de criança que me atravessou o peito de um jeito que eu não esperava. 1h30. O corredor estava quieto. O elevador subiu e desceu 2 vezes, levando outros moradores que me olharam com aquela curiosidade discreta de quem vê algo inusitado, mas decide não comentar. A porta abriu de novo. Dona Clarice, ainda com o avental, me olhou sentado no chão sem mudar a expressão. Disse: "Você ainda está aqui?" Eu disse: "Tô, e vou ficar até a senhora e a Laura decidirem." Ela fechou de novo. Mais 2 horas. O sol havia mudado de ângulo pelas janelas do corredor. Eu tinha as costas levemente doloridas de ficar sentado no chão duro. A fome começando a se manifestar de forma discreta, porque não havia comido nada além do café sem sabor da manhã. Fiquei, porque ir embora seria a escolha fácil, e eu havia feito escolhas fáceis a vida inteira, e cada uma delas havia me custado algo que não tinha preço de reposição. Então, a porta abriu de novo, e não era a dona Clarice, era a Laura. Ela estava de roupa de casa, cabelo preso, sem maquiagem, com aquela aparência de sábado de manhã de mãe que acordou cedo com o filho e não teve tempo de pensar na própria apresentação. Mais bonita do que em qualquer evento corporativo que eu a havia levado. Me olhou sentado no chão com uma expressão que eu não consegui classificar completamente. Não era ternura, não era raiva, era algo mais complexo. O tipo de expressão que só aparece no rosto de quem sentiu muita coisa e aprendeu a não deixar tudo vir à tona de uma vez. Ficou na porta por alguns segundos, olhando para mim no chão, o terno imaginário inexistente, a camisa amassada, a postura de homem que havia desistido de parecer qualquer coisa. Abriu a porta inteira. Disse: "Entra, mas eu te aviso.
Se o Gabriel chorar, se ele se assustar, se ele reagir mal de qualquer jeito, você sai imediatamente. Ele é a prioridade. Você não é nada aqui. Eu levantei. Entrei. O apartamento havia mudado completamente desde que eu morava ali. E ao mesmo tempo era reconhecível nos ossos, naquele jeito que espaços têm de guardar a memória da estrutura, mesmo quando tudo na superfície foi transformado. O que antes era decoração de revista era agora casa viva. Tapete colorido de espuma no chão da sala, brinquedos organizados numa cestinha de vime baixa, móveis com cantos de proteção de borracha, uma prateleira com livros de pano e chocalhos no lugar onde antes havia um aparador de mármore com objetos decorativos que ninguém tocava. A casa havia sido reorganizada em torno de alguém, em torno do Gabriel. E o Gabriel estava no tapete, 1 ano e 2 meses. De shorts azul e camiseta branca, os cabelinhos castanhos claros, levemente despenteados de criança que dormiu e acordou e não sabe o que é penteado. Estava sentado no tapete colorido, com um conjunto de blocos de plástico de cores vivas, concentrado na tarefa de encaixar um bloco redondo num buraco quadrado com aquela teimosia adorável de bebê que ainda não aceitou que formas não são intercambiáveis. Levantou a cabeça quando ouviu gente entrar. Me olhou. Não havia reconhecimento. Claro que não havia, ele nunca havia me visto. Eu era um estranho no apartamento dele. Mas também não havia medo. Bebês com síndrome de Down têm essa característica que eu só fui aprender depois. Uma abertura afetiva que não pede credencial, que não exige histórico, que recebe o mundo com uma generosidade que o mundo raramente merece. Gabriel me olhou por um segundo com aquela curiosidade séria de criança, avaliando coisa nova. E então estendeu o braço na minha direção, com um bloco azul na mão, oferecendo do jeito que crianças oferecem coisas, porque compartilhar ainda é instinto e não cálculo. Balbuciou alguma coisa que não era palavra ainda, mas tinha a entonação de convite. Eu parei no meio da sala. As pernas simplesmente pararam. Não foi decisão. O corpo tomou a frente e decidiu que não havia como continuar em pé naquele momento. Desci de joelhos no tapete colorido, devagar, sem tirar os olhos do filho. Gabriel engatinhou na minha direção. Chegou perto. Tocou a minha calça com a mãozinha espalmada. Aquele toque exploratório de bebê que aprende o mundo pelo contato físico. Olhou para cima, para minha cara, com os olhinhos puxados e as bochechas redondas, e sorriu. Um sorriso que eu não tinha palavras para descrever então e que continuo sem ter palavras para descrever agora. Era o tipo de sorriso que parece conter uma informação que adultos perdem em algum ponto da infância. Alguma certeza fundamental sobre o que importa, alguma clareza sobre o que é real. O sorriso de quem não sabe guardar rancor porque ainda não aprendeu que rancor existe. Estendi os braços, trêmulos. As mãos que haviam assinado contratos de milhões, que haviam segurado copos de champanhe em lançamentos de produto, que haviam recusado segurar aquele bebê no corredor da maternidade, estavam tremendo no tapete colorido de uma sala reorganizada, em torno de uma vida que eu havia tentado negar. Peguei o Gabriel no colo, com cuidado infinito. Com aquele cuidado de quem está segurando algo que sabe que é precioso e que sabe que não merece segurar, mas segurou a si mesmo, porque a criança estendeu os braços. E quando uma criança estende os braços para você, não existe armadura no mundo suficiente para resistir. Gabriel encostou a cabecinha no meu peito. Ficou quieto, com aquela quietude de bebê que encontrou temperatura certa e decidiu ficar. Fechou os olhos levemente, não dormindo, só descansando, com o bloco azul ainda na mãozinha. E eu chorei. Chorei abraçando o filho que havia negado em voz alta num corredor de maternidade há 1 ano. Chorei sem me importar que a Laura estava parada na porta da cozinha olhando, sem me importar que a dona Clarice estava atrás dela com os olhos brilhando pela primeira vez em muito tempo.
Chorei com soluço feio, sem compostura, sem executivo, sem CEO, sem armadura nenhuma. Só o homem cru debaixo de tudo, finalmente sem nada para esconder, porque já não havia mais nada que valesse esconder. Sussurrei no ouvidinho do Gabriel, naquele ouvido pequeno que nunca havia ouvido a minha voz de perto. Eu errei com você e com a sua mãe. Me perdoa, filho. Me perdoa por não ter sido homem para te segurar no primeiro dia. Me perdoa. Gabriel não entendeu nenhuma palavra, mas deixou a cabecinha no meu peito e respirou fundo, igual criança que se sente segura. E talvez seja isso. Talvez perdão, às vezes, não precise de palavras. Às vezes é só uma criança que fecha os olhos no seu peito sem saber o que você fez. E te dá, sem pedir nada em troca, exatamente o que você não merecia receber. A Laura estabeleceu as regras no dia seguinte. Não por mensagem. Me ligou. A primeira vez que eu ouvia a voz dela desde o hospital, desde aquele corredor que eu havia atravessado de saída, enquanto ela estava num quarto com o filho recém-nascido, esperando notícias de um homem que havia ido embora. A voz dela estava calma, direta, sem raiva declarada e sem afeto fingido. A voz de uma mulher que havia processado tudo o que havia para processar e estava agora operando num nível de clareza que eu não tinha como imitar. Disse: Rogério, você pode visitar o Gabriel uma vez por semana. Aqui em casa, com a minha mãe presente, 1 hora. Se ele aceitar bem, a gente aumenta gradualmente. Se ele reagir mal em qualquer momento, você respeita e a gente recua. Eu não estou tentando te torturar. Eu estou tentando proteger o meu filho de alguém que já provou ser capaz de ir embora. Você entendeu? Eu disse: entendi. Ela desligou. Comecei as visitas na semana seguinte. Todo sábado, no horário combinado. Eu chegava exatamente na hora, nem adiantado nem atrasado, porque adiantado seria ansiedade que eu não tinha direito de impor e atrasado seria descaso que eu não podia mais me permitir. A dona Clarice abria a porta com aquela expressão que havia migrado do hostil declarado para uma espécie de vigilância neutra. Não aprovação, não perdão, mas uma suspensão provisória do julgamento enquanto ela avaliava se o que eu estava fazendo era real ou mais uma performance de homem que aprende os movimentos certos sem entender o que eles significam. Eu sabia que ela estava medindo e deixava que medisse, porque era o que eu merecia. Gabriel me recebia bem desde a primeira visita. Essa era a coisa que me desfazia por dentro toda semana. Aquela facilidade com que ele me aceitava, sem exigir explicação, sem carregar nenhum peso dos meses em que eu havia estado ausente, sem nenhuma cobrança que um adulto teria todo o direito de fazer. Quando eu entrava pela porta, ele levantava a cabeça do que estava fazendo e esticava os bracinhos na minha direção com aquela naturalidade de criança que decidiu que você pertence ao mundo dela e ponto. Eu não merecia essa facilidade, mas ela estava lá toda semana, incondicional, sem prazo de validade. Comecei a estudar. Não foi uma decisão grandiosa, foi uma necessidade. Porque eu chegava nas visitas e a Laura falava sobre a fisioterapia, sobre a fonoaudiologia, sobre o protocolo de estimulação precoce que ela havia montado com a equipe do Gabriel, e eu ficava ouvindo como alguém que chegou no meio de uma aula e não tem o caderno dos dias anteriores. Eu não sabia nada. E não saber nada sobre o próprio filho, quando a mãe sabia absolutamente tudo, era uma humilhação discreta que eu havia decidido resolver da única forma que eu conhecia resolver coisas, me informando. Comprei livros, segui perfis de especialistas em síndrome de Down, pesquisei desenvolvimento atípico, estimulação precoce, direitos da pessoa com deficiência intelectual no Brasil, inclusão escolar. Aprendi a diferença entre hipotonia e hipertonia. Aprendi sobre o protocolo Denver de intervenção precoce. Aprendi sobre comunicação alternativa e aumentativa. Aprendi sobre os marcos de desenvolvimento específicos de crianças com trissomia 21 e como eles diferem dos marcos convencionais sem serem inferiores a eles.
apenas diferentes, com um ritmo próprio, com um calendário que não cabe no manual padrão, mas que chega nos mesmos lugares por caminhos que a pressa não consegue tomar de atalho. Num sábado, cheguei para a visita e a Laura estava no tapete com o Gabriel fazendo os exercícios de fisioterapia que ela realizava diariamente. Uma sequência de movimentos que estimulavam o tônus muscular, que eu já havia lido sobre, mas nunca visto ao vivo. Fiquei parado na entrada da sala observando. A concentração dos dois era idêntica. A dela de mãe, que havia aprendido cada detalhe para fazer certo. A dele de criança, que ainda não sabe que aquilo é exercício e não brincadeira. E por isso faz com a alegria inteira. Perguntei, posso aprender? A Laura me olhou. Uma pausa. Disse, se você quiser. Sentei no chão. Ela me ensinou os movimentos com a mesma didática objetiva com que ensinaria qualquer pessoa. Sem calor extra, sem frieza extra, sem transformar aquele momento em nada além do que era. Gabriel achou engraçado ver um homem novo tentando repetir os movimentos com aquela desajudez de adulto que aprendeu a ser rígido e agora precisa desaprender. Riu. Deu a mão para me corrigir com aquela autoridade de criança que já sabe o que o adulto ainda está aprendendo. Aquela risada virou combustível para as semanas seguintes. Tiago começou a aparecer. Ele havia me ligado depois da noite em que eu havia contado tudo. Me ligado e dito que queria me ver pessoalmente, que havia algo que ele achava que eu precisava experimentar e não apenas ouvir. Num sábado em que a visita estava marcada, pedi a Laura permissão para trazer o Tiago e o Felipe. Ela hesitou. Perguntou quem era. Expliquei. Ela disse, uma vez. Vejo como o Gabriel reage. Felipe tinha 4 anos, autismo. Aquele jeito específico de estar no mundo que não pede permissão para ser diferente do que o mundo esperava. Gabriel tinha 1 ano e alguns meses. Os dois foram colocados no tapete colorido como se fosse experimento, e em menos de 2 minutos haviam encontrado uma linguagem comum que não precisava de palavras, que era feita de blocos coloridos e risos sem motivo aparente, e aquela cumplicidade de crianças que reconhecem em outras crianças algo que adultos já não conseguem ver tão facilmente. Tiago e eu ficamos sentados no sofá olhando. Ele disse, Rogério, olha o que a gente quase perdeu por causa de vergonha. Eu disse, eu quase perdi mais. Você nunca fugiu. Ele ficou quieto por um momento, depois disse, eu pensei em fugir. Uma vez, logo depois do diagnóstico do Felipe, eu fiquei 2 horas no carro sem entrar em casa, pensando em ir embora. A diferença entre mim e você não é que eu sou o melhor homem. É que eu fui covarde por 2 horas e você foi covarde por mais tempo. Mas você voltou. E é isso que vai importar para o Gabriel quando ele tiver idade para entender o que aconteceu. Eu não soube o que responder. Então não respondi nada. Só olhei para os 2 meninos no tapete. Um com Down, um com autismo, 2 mundos que a sociedade ensina a esconder, encontrando um no outro exatamente o que o mundo do lado de fora raramente oferecia sem custo. As visitas foram crescendo. 1 hora virou 2. 2 sábados virou sábado e domingo. Eu aprendi a fazer mamadeira, a trocar fralda com a eficiência de quem praticou até não errar mais, a sentar no chão sem pensar no terno, a ler livro de pano em voz alta com aquelas entonações exageradas que fazem criança gargalhar e que me envergonhariam num contexto corporativo, mas que no tapete colorido do Gabriel eram a coisa mais natural do mundo. A Laura observava tudo. Eu sabia que estava sendo avaliado, não com crueldade, mas com aquela precisão de mulher que havia sido enganada uma vez pela fachada e havia decidido que nunca mais confundiria desempenho com substância. Ela media, e eu deixava que medisse. Num evento corporativo importante, fui obrigado a fazer um discurso de encerramento de ciclo, o tipo de discurso que eu normalmente preparava com assessores de comunicação, cada palavra pensada para transmitir a imagem certa, a autoridade certa,
o equilíbrio certo entre visão e humildade calculada. Naquela noite, no meio do discurso, algo aconteceu que eu não havia planejado. Desviei do roteiro. Disse para uma sala cheia de executivos, investidores e parceiros de negócio. Há 1 ano e meio atrás, eu era o tipo de homem que rejeitava tudo que não cabia na foto, inclusive o meu próprio filho. E eu aprendi, tarde e doendo, que as melhores coisas da vida não cabem em foto. Elas transbordam. Elas quebram o enquadramento e elas te ensinam a ver o mundo de um jeito que você não imaginava ser possível ver. Se alguém aqui tem um filho diferente e está com medo, eu quero te dizer, corre para dentro dessa casa, porque lá está o melhor ser humano que você vai conhecer. A sala ficou em silêncio por 1 segundo. Depois alguém bateu palma, e outro. E foi. O vídeo vazou. Alguém filmou do celular, postou, e no dia seguinte estava circulando com uma velocidade que minha equipe de comunicação não havia provocado e não conseguiria ter provocado com nenhuma estratégia de marketing. Comentários de pais de crianças com síndrome de Down, com autismo, com paralisia cerebral, com qualquer uma das centenas de formas que a vida encontra de ser diferente do que foi planejado. Mensagens privadas de homens que nunca haviam contado para ninguém que haviam pensado em fugir e não tinham fugido, ou que haviam fugido e estavam voltando, ou que ainda não sabiam o que fazer. A Laura assistiu o vídeo na cozinha com a dona Clarice ao lado. A dona Clarice disse, "Filha, ele mudou." A Laura ficou quieta por um momento. Depois disse, "Mudou, mas mudança de homem é como castelo de areia. Pode cair com a próxima maré, eu vou continuar medindo." A dona Clarice disse, "E se a maré não vier?" A Laura olhou para a janela, disse, "Aí eu começo a considerar coisas que eu não considerava antes. Eu não estava naquela cozinha, não ouvi essa conversa naquele dia. Mas quando a Laura me contou depois, muito depois, num daqueles momentos em que a gente começa a conseguir falar sobre o passado sem que o passado inteiro desabe, eu entendi que aquele foi o momento em que a porta não abriu, mas parou de estar completamente fechada. E para mim, naquela época, isso era mais do que eu havia merecido jamais. A palavra chegou num sábado comum. Não havia nada de especial naquele sábado. Nenhum aniversário, nenhuma data marcada, nenhum evento que eu pudesse apontar depois e dizer, eu sabia que algo ia acontecer. Era só um sábado de visita, igual aos outros que haviam se acumulado em meses de presença construída tijolo por tijolo, semana por semana, tapete colorido por tapete colorido. Gabriel estava no chão com os blocos. Eu estava sentado ao lado dele. Não no sofá, nunca mais no sofá durante as visitas, sempre no chão, no nível dele, porque eu havia aprendido que a diferença entre observar uma criança e estar com uma criança é exatamente essa: a altura em que você escolhe existir. Estávamos empilhando blocos, ele derrubava, eu empilhava, ele derrubava de novo, com aquela satisfação específica de criança que descobriu que destruir torres é pelo menos tão divertido quanto construí-las. E então ele parou. Olhou para mim com aquela seriedade repentina que crianças pequenas têm quando estão prestes a fazer algo que sabem ser importante. Abriu a boca. Disse, "Papá." Eu congelei. Não foi palavra ensaiada. Ele havia dito mamá há meses. Havia dito vó na semana anterior, com aquele orgulho de quem acaba de descobrir que sons têm poder. Mas aquela sílaba dupla, naquele sábado, apontada na minha direção com o dedinhos curto, me indicando sem ambiguidade, foi a coisa mais devastadora e mais bonita que eu já ouvi na vida inteira. Ele repetiu, "Papá." E sorriu. Aquele sorriso que eu havia visto num vídeo de 16 segundos no escritório e que havia me colocado de joelhos no chão, mas que ao vivo, de perto, com o bafo quente de criança e os olhinhos puxados mirando direto nos meus, era infinitamente maior do que qualquer tela conseguia conter. Eu peguei ele no colo.
Não consegui falar. A voz havia ido embora sem avisar, engolida por alguma coisa que não era tristeza, mas que usava as mesmas vias. Fiquei com o filho no colo, a cabecinha encostada no meu peito, e ele continuou: papá, 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 repetindo com a insistência alegre de criança que encontrou palavra nova e quer usar até gastar, sem saber que cada repetição estava desfazendo algo dentro do homem que segurava. A Laura, da porta da cozinha, tinha os olhos cheios d'água. Não disse nada. Não precisava. 2 anos haviam passado desde a maternidade. 2 anos desde o corredor, desde o grito, desde o tapa da dona Clarice, desde o bilhete na mesa, desde o estacionamento escuro onde eu havia ficado sentado sem conseguir ligar o ar-condicionado. 2 anos em que o Gabriel havia crescido sem mim e depois comigo. Primeiro sem, depois comigo de longe, depois comigo de perto, agora comigo no chão, toda semana, aprendendo o nome que ele havia decidido me dar, sem que eu pedisse e sem que eu merecesse, mas que ele havia dado assim mesmo porque crianças distribuem títulos com uma generosidade que o mundo adulto perdeu em alguma dobra do caminho. Pedi permissão para Laura para ficar com o Gabriel um fim de semana. Ela hesitou, não por crueldade, por cuidado, que são coisas completamente diferentes e que eu havia aprendido a distinguir ao longo desses meses. Hesitar por crueldade é segurar o que o outro precisa para fazer o outro sofrer. Hesitar por cuidado é parar antes de um passo irreversível para ter certeza de que o chão é firme. A dona Clarice ao lado disse: "Deixa." Ele provou. E o Gabriel ama ele. Isso vale muito. Laura me olhou por um momento longo. Disse: "Uma noite, sábado de manhã até domingo de tarde. Você me manda mensagem quando ele dormir e quando ele acordar." Eu disse: "Todo dia, se você quiser." Ela disse: "Uma noite, vamos ver." Eu havia me mudado para um apartamento menor. Havia vendido a cobertura de luxo no mês anterior sem nenhuma nostalgia, o que me surpreendeu até a mim mesmo. A cobertura havia sido símbolo de algo que eu havia deixado de querer ser, e vender ela foi menos ato de humildade e mais ato de higiene, como jogar fora roupa que não serve mais porque o corpo mudou. O apartamento novo era a 2 quadras da Laura. Simples, com um quarto que eu havia montado para o Gabriel, com o mesmo cuidado com que a Laura havia montado o quarto dela. Tapete de espuma, móveis baixos, prateleira de livros de pano, um mobile de nuvens que eu havia comprado numa loja de bairro, porque me lembrava do quarto que eu nunca havia ajudado a decorar. O primeiro fim de semana foi curto, sábado de manhã até sábado à noite. Gabriel dormiu no apartamento novo, acordou sem susto, pediu o café da manhã com a autoridade de criança que sabe o que quer e não entende por que adultos demoram. Eu havia aprendido a fazer mingau. Havia treinado durante a semana, sozinho na cozinha, errando a consistência 3 vezes antes de acertar. Gabriel comeu com aquela seriedade de quem avalia gastronomia e aprovou com uma colherada extra pedida com o braço estendido na direção da panela. Mandei foto para Laura. Ela respondeu com um emoji de coração. O primeiro emoji que ela havia me mandado em 2 anos. Guardei aquilo como se fosse documento. A festa de aniversário do Gabriel foi em casa da Laura. Ele havia completado 2 anos com atraso celebrado. A Laura havia decidido fazer a festa quando ele completasse 3, juntando os 2 aniversários num único evento que fosse sobre ele e não sobre o calendário. Convidou poucas pessoas. A dona Clarice, naturalmente, algumas amigas próximas, a comunidade online de mães de crianças com síndrome de Down, que havia migrado do virtual para o real ao longo dos meses, transformando-se numa rede de mulheres que se conheciam pelos filhos e haviam ficado uma pelas outras. Tiago e Felipe, que era agora o melhor amigo do Gabriel, com aquela fidelidade específica de crianças que encontraram um no outro a linguagem certa. E eu e o André.
O André era fisioterapeuta pediátrico. Havia conhecido o Gabriel antes de conhecer a Laura. Havia sido parte da equipe de acompanhamento do Gabriel durante meses. E o que havia começado como relação profissional havia se tornado outra coisa, com aquela naturalidade de sentimentos que crescem devagar e chegam sem avisar. Era calmo, presente, do tipo de homem que entra num cômodo e deixa a temperatura mais baixa no bom sentido. Aquela presença que não compete, que não performa, que simplesmente está. Havia aceitado minha existência como pai biológico do Gabriel sem drama, sem demarcação de território, sem aquela masculinidade frágil que transforma a presença do pai anterior em ameaça que precisa ser neutralizada. Gabriel chamava os dois de nomes diferentes. Papá para mim, Dé pro André, cada um com seu lugar no mapa afetivo daquele menino que havia decidido que amor não é recurso escasso que precisa ser racionado. Na festa, Gabriel soprou as velas com ajuda. 2 bolos, um para os 2 anos e um para os 3. Porque a Laura havia decidido que cada ano merecia ser celebrado, mesmo que com atraso. Risos, palmas, balões no teto que ele ficou tentando alcançar com os bracinhos esticados. A dona Clarice passando pão de queijo com aquela eficiência de avó que alimenta todo mundo, antes de perguntar se alguém quer. Tiago e Rogério no sofá, filmando tudo no celular. Felipe e Gabriel no tapete numa conversa paralela que ninguém mais entendia, mas que claramente fazia sentido para os dois. Era uma festa imperfeita, barulhenta, apertada, com bolo que derramou levemente no prato e refrigerante que alguém derrubou e que foi limpo sem drama. Perfeita do jeito que eu nunca havia entendido que perfeito podia ser. No fim da festa, quando a maioria das pessoas havia ido embora e o Gabriel estava adormecendo no colo da dona Clarice com o bichinho de pelúcia que eu havia trazido na primeira visita apertado contra o peito, a Laura e eu ficamos sozinhos na cozinha lavando louça. O André estava na sala ajudando o Tiago a desmontar as decorações. A dona Clarice havia levado o Gabriel para o quarto. Eu lavava, ela secava. Por um tempo, nenhum dos dois disse nada. O silêncio da cozinha era diferente de todos os outros silêncios que havíamos compartilhado. Não havia peso nele. Havia só a normalidade doméstica de 2 pessoas que foram muita coisa uma para outra e chegaram num lugar que não tem nome fácil. Eu disse: Laura, eu queria te perguntar uma coisa. Ela disse: o quê? Eu parei de lavar. Me virei para ela. Disse: você acha que a gente tem chance de ser algo de novo? Ela secou as mãos no pano de prato devagar. Me olhou com aqueles olhos que sempre souberam mais do que eu merecia. Pensou: de verdade, não a pausa de quem já decidiu e está só construindo a frase, mas a pausa de quem está sendo honesta com o próprio coração em tempo real. Disse: Rogério, eu te amei um dia. De verdade eu te amei. Mas o homem que gritou naquele corredor matou esse amor. Não diminuiu. Matou. E o homem que voltou é diferente, eu reconheço. Eu respeito, eu admiro até. Mas admira não é ama. E eu não consigo inventar o que não está aqui. Colocou a mão no próprio peito. O André me deu uma paz que o Gabriel merece ter em casa e que eu mereço ter também. Abaixei a cabeça, não de surpresa, de reconhecimento. Era a resposta que eu havia sabido, em algum nível, que era a resposta certa. Não a resposta que eu queria, a resposta certa. A Laura continuou: mas eu vou te pedir uma coisa. Seja o melhor pai que você conseguir ser, pro Gabriel. Não para mim, não para sua redenção, não para o discurso corporativo que virou viral. Para ele, porque ele escolheu te chamar de papá. Esse foi um presente que ele te deu sem saber o tamanho do que estava dando. Não deixa ele se arrepender. Eu disse: eu não vou, eu juro. Ela disse: não jura, só faz. Voltamos para a sala. Gabriel estava no colo da dona Clarice, com os olhinhos pesados de sono, o bichinho de pelúcia no braço, o cabelo levemente úmido de criança que brincou e suou e foi feliz. André e Tiago
Haviam terminado de desmontar as decorações e estavam conversando baixinho no canto. Felipe dormia no sofá, enrolado num cobertor fino que a dona Clarice havia trazido, sem que ninguém pedisse, porque avós sabem de frio antes da criança sentir. Era uma família que nenhum livro de autoajuda teria desenhado. Nenhum manual de vida perfeita teria previsto aquela sala com aquelas pessoas naquele arranjo específico de amores e histórias e erros e redenções parciais. Mas funcionava. Funcionava porque todo mundo ali havia escolhido estar, não por obrigação, não por aparência, não para foto, por escolha. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora, a Laura colocou o Gabriel no quarto. No criado mudo, ela havia posto uma foto emoldurada. Eu só soube porque ela me contou depois, porque eu não havia entrado no quarto naquela noite. A foto que a dona Clarice havia tirado, sem avisar no dia em que eu havia ido ao apartamento e Gabriel havia dormido no meu peito pela primeira vez. Eu de joelhos no tapete, segurando o filho, chorando, e a Laura sentada ao lado, observando com aquela expressão que não era perdão ainda, mas era abertura para a possibilidade de perdão. A dona Clarice havia tirado a foto em silêncio e não havia dito nada. Laura havia encontrado no celular da mãe semanas depois, havia pedido para mandar, havia imprimido, emoldurado, colocado no quarto do filho. Ao lado da foto, ela havia posto o bilhete. O bilhete que eu havia deixado na mesa naquele dia, que ela havia amassado e jogado no lixo e depois resgatado, alisado, guardado. Os dois papéis na mesma superfície, o bilhete da fuga e a foto do abraço. A prova de que a mesma pessoa havia escrito os dois, o mesmo homem que havia ido embora e voltado, que havia negado e reconhecido, que havia sido covarde e estava aprendendo, devagar e doendo, o que era ser pai de verdade. E a luz da lua que entrava pela janela do quarto iluminava a foto. Não o bilhete, a foto. Como se até a luz tivesse escolhido o que merecia ser visto.